Aquela pressão de Yuri ao elenco foi um escândalo. Qual o impacto dentro de campo? A diretoria esperava que aquela conversa resultaria. Mas foi uma aposta do presidente, uma aposta bem perdida essa aí. Bem perdida. Para mim, na minha opinião, virou uma humilhação. A forma como o Sport jogou depois daquele vídeo. Esse jogo o presidente tinha que estar lá. Tinha que estar assim, ó, refeição, tô aqui na mesa. Para conferir se os caras não iam furar o horário. Tô aqui, ó. No ônibus, ó, tô aqui. Vamos ver se não vai jogar por mim. Imagina o próximo vídeo. Será que vai ter? A gente conversou de novo. Dessa vez a gente. Vai ter o quê? E, porra. Não vai, não tem. Você queima até isso. Pronto, queima esse cartucho. Você queima até esse cartucho de dizer, porra, vou apostar, agora tu vai fazer o quê? Aí numa dessa o presidente tem o direito de ficar chateado. Diz, pô, rapaz, o esforço está grande, salário em dia é obrigação naturalmente, mas tá em dia, condição de trabalho, assim, tentando dar o máximo pro elenco, e você me deixa na mão me deixa na mão no vídeo daquele ali, pô, aí vocês me ferraram, pô. Assim, tem que encostar uma coisa. Sabe uma coisa que eu acho que é o que falta? Talvez falte isso a Yuri. Eu conheço muito pouco de Yuri, muito pouco mesmo. Conheço o que todo mundo conhece aqui, de declarações públicas. Eu cobria futsal no esporte e ele era diretor de esportes amadores, então eu cheguei a trocar alguma ideia com ele, já conversei com o Yuri algumas vezes. Eu tenho até um pouco mais de aproximação com ele do que vocês, porque vocês já estavam mais dentro da redação nesse período. Mas a impressão que todo mundo tem é uma impressão muito precisa em relação à análise que eu faço também, Fred. Ele é um cara muito boa praça, certo? É um cara que ele não é expansivo, ele é um cara relativamente discreto, um cara muito educado, cordial, né? Um cara solícito, mas me parece também um cara que não é esse cara que vai falar alto quando precisa falar alto, o cara que vai tomar as decisões que precisam ser tomadas. Ele é um cara que vai ponderar, ele é um cara que vai pensar, ele é um cara que vai ouvir. São boas características, mas que não casam com a necessidade atual do futebol, do esporte. Isso é um problema, né? Não ter alguém assim que desempenhe esse papel, seja o presidente, seja um diretor abnegado, ou seja um diretor executivo, é algo que, para mim, é um dos principais problemas do esporte nas últimas temporadas, ao longo dessa gestão de Yuri. Mas o que eu ia dizer é o seguinte, Celso. Você trouxe aqui um perfil de Yuri, né? Como eu falei, conheço muito pouco. Acho ele um pouco vaidoso. Mas também acho um cara educado, um cara cordial. Como eu falei, em alguns momentos graves do esporte, questão do atentado ao ônibus de Fortaleza, aquela questão de Lisca, ele teve uma postura muito boa. Ele teve uma postura muito boa nesses momentos, tá? E outros teve uma postura horrível, mais relacionados ao futebol. Longe de simpatizar com a gente, pelo contrário, eu acho que a gente está na lista. Todos aqui já foram citados na lista de jornalistas, comunicadores do clube que ele não suporta, né? Eu, sobretudo, por conta daquela história lá da viagem para a Arábia, aquele rolo do ano passado. Mas tudo que Celso falou de Yuri, eu diria que pessoas que são muito próximas a Carreiras diriam exatamente o mesmo de Carreiras. Carreiras só não é tão vaidoso. Carreiras não me parece ser um cara muito vaidoso, não. Parece ser um cara mais de bastidor. Também não sei, pode até ser vaidoso, né? Não tenho muito conhecimento, não, também. Mas vocês concordam que essa definição de um cara educado, de um cara... cabe para Carreiras? Quem é amigo de Carreiras acha Carreiras um cara muito fiel, por exemplo. Os meninos que entraram, os garotos que entraram aí, são garotos, mas são até mais jovens do que a gente.
porra, são todos. Conheço pouco, né? Com o João, que eu conheço melhor, né? Pô, do tempo do. Vai? Era Vai? Do aplicativo que chegou a ser. Da Era o gente, aplicativo da gente? Eu tinha no meu carro, pô. era. Vai, eu acho que era Vai. Talvez fosse. Pô, um cara muito inteligente. O que é que eu quero dizer com isso? Precisa de um positivo negativo. Sim. Precisa de alguém com outro perfil. Porque Precisa. ninguém desse perfil do esporte chega dando murro na porta do vestiário. E se você for perguntar, eles vão dizer: a gente não acredita que isso é o certo. Talvez não precise. Talvez, E talvez não precise. Só para deixar logo aqui, para de repente. Talvez não precise. Não sei se isso está faltando ao esporte, não. Não sei se. Cássio, vê só. Se for de forma Cássio, é porque eu usei a hipérbole do murro de porta do vestiário. Então eu vou usar o seguinte: falar firme. Isso. Falar firme. Porque Exatamente. Cássio é muito assim, Não, não, boi, é só cara mais comeu assim, boi. o cara. Mas eu Pô, Cássio, tu reclamou da fala de Yuri. No dirigente, o dirigente mais clássico. Eu tava só o ato da bater na porta, não, Fred. Tava do jeito mais clássico, bocão, aquela coisa toda. Bocão não, que cobre duro, porque você reclamou do vídeo de Yuri que cobrou mole. E vai fazer o quê? Bicho, mas ele é o presidente. Eu tô falando diretor, você tá falando diretor. Eu falei de Yuri porque é o presidente. Eu não falei nominalmente nenhum diretor, não. Mas eu concordo que falta essa pessoa. Falta essa pessoa dentro do esporte. Não, falta não é a pessoa que falte, não. Eu não quis nem dizer que falta essa pessoa ao esporte. Eu não quis dizer que é o que está faltando ao esporte. Assim, no sentido de, esse é o problema nesse momento. Eu não tenho alguém com esse perfil. Eu acho que é um dos problemas, né? Eu acho que é um dos problemas. É um dos problemas. Talvez falte até. Porque qual é a questão? O esporte vai trocar de presidente agora? Não vai. Yuri vai passar a ser um cara que fala firme? Não vai. Não é esse cara, né? Então, a gestão é uma parte essencial do problema. E eu acho que o que falta à gestão não é caráter, não falta gestão. Transparência ou assim, não é um grande problema, né? Talvez o que falta à gestão seja um pouco de experiência e é isso. Eu acho que bagagem de negociar situações difíceis, de se posicionar, de exigir o melhor, de entender o que é o melhor, traçar a melhor estratégia. Eu acho que falta um pouco isso aí. Eu acho o mundo falta. de futebol é diferente do corporativo, Celcinho. Infelizmente, esse jogo de hoje não existia, pô. Esse jogo de hoje não existia. Então, alguém tem que entender que esse jogo de hoje não existia. Então, algumas coisas, por exemplo, algumas coisas de dirigente, não é nem das antigas, mas que talvez faltem um pouco no atual comitê gestor do esporte, que são pessoas que super educadas, são pessoas. Conheço o Rafael, por exemplo, super gente boa, mas talvez falte um pouco daquela coisa de um dirigente que se misture às vezes com o jogador. Não tem ninguém mal intencionado, não tem ninguém de esquema, não tem nada. O esporte está limpo exatamente. disso. A gente nunca bateu nessa questão de, a rachadinha de elenco com jogador de salário para lá e para cá para dividir, para pegar dinheiro aqui, a esquema com o empresário para dividir, para ganhar. Não é isso. A gente está se apegando a fatos técnicos. Escolhas, tomadas de decisões. Exatamente por isso que eu acho que talvez a figura do Bocão não é um problema assim, numa lista prioritária, assim, ou algo que deveria ficar muito atento nesse momento. Não é o Bocão. Não é o Bocão, é o firme, pô. É o que entende mais de futebol. É o que é capaz de identificar um grupo. Pronto. Olha só como tem uma diferença. Não tem diferença, cara. Você firme, porque firme é mais. Porque o cara firme é uma questão mais de personalidade da pessoa. Não tem relação com o entendimento de futebol. Tem mais relação com a personalidade. Vou dar um nome aqui. Tininho, por exemplo. Veja, Tininho. Um cara como Tininho. Mas, Fred, veja. É porque são duas coisas diferentes, veja. Uma é a personalidade da cobrança. O cara entendendo ou não de futebol. É um jeito de cobrar mais firme. Isso tem a ver com personalidade.
eu acho que talvez falte um pouco. Não é exatamente isso. Eu acho que talvez falte um conhecimento maior de futebol. E o conhecimento de futebol, o cara pode falar pausadamente ou pode ser firme. Não tem nada a ver, na minha opinião, pelo menos, não tem nada a ver com o jeito de falar. Eu acho que talvez falte mais conhecimento de futebol, de bola, independentemente da personalidade. Por isso Mas que eu acho conhecimento de bola teórico só não adianta, não. Fred, aí é o ponto que eu quero entrar. Até por conversas com dirigentes anteriores, às vezes falta, e que eu enxergo, talvez falte nessa atual, é o seguinte: às vezes o cara precisa ter uma proximidade com os jogadores, de cumplicidade, de você chegar para o cara, para os cabeças do elenco e dizer: ó, meu velho, com Sousa, vamos especular aqui, que com Sousa tivesse alguns problemas e tal. Ó, é o seguinte: com Sousa, a gente sentiu isso em vocês, eu escutei vocês pra caramba, e vocês concordaram. Agora, eu fui por um lado aqui, com o Guto. E vocês não tornou a resposta também de vocês. Velho, eu preciso que vocês estejam comigo. Eu preciso que a gente reverta esse cenário. Mesmo que Guto esteja batendo de frente com algumas coisas que vocês acreditem. Mas se eu fui por vocês lá atrás, agora vocês têm que ir por mim. E vamos junto. Eu acho que falta isso nesse atual corporativo de esporte. A galera tá corporativo de esporte. De puxar, de ter... Porque talvez sejam pessoas que têm uma outra lógica e que precisasse ter essa mescla, de ter um cara mais boleiro. Pronto. Acho que a palavra é essa. Um cara mais boleiro. Um tininho. Um cara mais boleiro. E aí João Paulo colocou aí, eu não estou nem dizendo, João Paulo, que aqui a turma queria a saída de solução. Estou dando um exemplo de colocando um fato que poderia ter ocorrido e você tentar puxar o elenco para si. E que talvez não tenha esse lado boleiro do cara que foi matreiro de futebol, que enxerga e diz: bom, eu preciso ter o elenco até ali. Agora, depois, meu amigo, eu tenho que cobrar você. E aí eu tenho também essa separação. Eu não posso ser brother ao mesmo tempo e refém. Eu sou brother quando tem que ser e ter ao mesmo tempo capacidade de cobrar os caras de reverter na hora que eles precisam reverter. Eu acho que talvez isso, ao meu ver, de fora, eu enxergue que falte. Pelas pessoas que estão ali. Pelo perfil das pessoas que estão ali. Fred, você vai concluir o seu raciocínio ou já... Não, já está concluído. Era isso. Eu acho que teria que entender o seguinte: para compor uma gestão de futebol, tentar mesclar um pouco os perfis. E aí pode ser no remunerado, por exemplo. Sim. Porque Ricardo Drubis que lembra muito o mesmo perfil dos demais. Lembra muito o mesmo perfil dos demais. De vestiário, de se misturar de alguma forma com os caras e saber tirar. Porque você tem que ter aquela pessoa. Aí você traz um ex-jogador, um cara mais vivo, mais atento. Fred, você tem que ter um cara que entre no ambiente dos jogadores e tire dali, filtre, por exemplo. Meu amigo, se a gente tirar Sousa, acabou-se. Acabou. Exatamente. Tinha essa resposta, podia. Eu até comentei no grupo da gente outro dia que o futebol ele tem um monte de regra não escrita e um monte de linha invisível que não pode ser ultrapassada. E que só os caras que são do futebol entendem. Sabe, que assimila já para dentro do DNA. E falta, o que eu sinto é que falta justamente isso. E a partir dessa ausência, o esporte sempre delega muito isso a alguém que, eventualmente, acaba frustrando as expectativas. E outra, vai Fred lá para dentro. Fred ia apanhar também, provavelmente, porque se tivesse esse mesmo perfil, ia apanhar. Celcinho, se fosse, talvez fosse apanhar, porque se você não tiver, eu ia apanhar. Porque se você não tiver... Rodolfo no Náutico? Exato. Se você não tiver uma pessoa que seja desse, vamos dizer, da puta velha, que conhece lá dentro e que se misture, consiga extrair e ao mesmo tempo saiba entrar em todos os cantos e extrair o que tem que extrair e cobrar como precisa ser cobrado da turma, velho, você vai dançar, porque você não pode ter somente, vamos dizer, gestores. Você não só pode ter a turma que tem uma visão mais administrativa das coisas, que seja o cara que, é super competente na empresa ali, sabe lidar com pessoas. Futebol é um pouco diferente. Infelizmente, não dá para você dar o Ctrl-C e Ctrl-V.